Olá, minha turma do quarto ano. Hoje, no nosso livro de Geografia, vamos estudar o que é agricultura. Então, na página 67 aí do seu livro, vamos iniciar a leitura. Para desenvolver economia, o ser humano desenvolve diversas atividades, como a agricultura, a pecuária, o extrativismo, a indústria e o comércio. A agricultura é o cultivo de vegetais para serem consumidos ou vendidos. A variedade de produtos é grande e o cultivo depende de alguns fatores, por exemplo, o tipo de solo e do clima. Chamamos de agricultor ou lavrador quem trabalha na agricultura ou quem orienta o trabalhador a escolher o produto adequado ao tipo de solo e ao clima. Quem verifica se é preciso adubar, irrigar ou drenar o solo é o agrônomo ou o engenheiro agrônomo, pois ele analisa de forma científica o local a ser utilizado, identificando e resolvendo os problemas que surgirem. Existem várias formas de cultivo e dentre elas podemos destacar a monocultura, policultura, a rotação de culturas e a agricultura de subsistência. A monocultura ocorre quando apenas uma determinada espécie vegetal é cultivada. A policultura ocorre quando diversas espécies vegetais são cultivadas em um só lugar. Algumas policulturas são realizadas com a técnica da rotação de culturas, cuja prática consiste em dividir o solo em diversas partes e mudar, a cada colheita, a espécie vegetal a ser cultivada em cada área. Outra forma é o cultivo de subsistência, que consiste em cultivar espécies vegetais para o consumo e sobrevivência daqueles que as plantam. O uso de máquinas e equipamentos para mecanizar o cultivo, assim como o uso de agrotóxicos, que são venenos pulverizadores nos vegetais que estão sendo cultivados, para impedir que pragas destruam as lavouras, ajuda a melhorar o processo de cultivo. São necessários alguns cuidados para que os vegetais estejam adequados para o consumo e para que não ocorra o esgotamento do solo, ou seja, para mantê-lo fértil. Para que o solo seja preservado, é preciso que, em cada replantio, ele seja devidamente tratado. A lei brasileira obriga o replantio em áreas em que houve desmatamento. Para a manutenção e a preservação do solo e para as plantações de frutas, verduras e legumes, é importante desenvolver técnicas modernas junto aos agrônomos com uma fiscalização constante. Então, agora observe alguns cuidados que devem ser tomados como forma de preservar a natureza. Empregar sementes ou mudas de plantas sadias, conhecer e respeitar o período correto para o cultivo e a colheita, adequar a espécie vegetal ao clima e ao solo da região onde será cultivada, não provocar o desgaste do solo por meio de queimadas, utilizar preferencialmente adubos orgânicos nas lavouras para fertilizar o solo, ajustar, por meio da irrigação ou drenagem, a quantidade de água do solo necessária ao cultivo, aproveitar melhor o solo por meio de técnicas modernas de cultivo. E, por último, fazer o acompanhamento da lavoura com um agrônomo. É hora de colocarmos em prática tudo que acabamos de aprender. Então, agora no seu livro, lá na página 70 até a página 72, vamos responder as atividades, hein? Tchau, até